Ora, vamos abrir Mateus 17:20. Eu gosto muito. Eu sou daquelas pessoas que não gostam das coisas. Vamos lá ver se eu ponho em palavras tudo o que eu quero dizer. Ahm, eu conheço Deus 17:20. Mateus 17:20. Ah, eu acho, e pelo que eu tenho conhecido Deus não é algo ou alguém que seja. Em todas as coisas que quer fazer, muitas das vezes, uma vez faz as coisas de uma forma, outras vezes faz as coisas de outra forma. A mesma coisa que há para resolver, o mesmo assunto que há para resolver, muitas das vezes não é resolvido da mesma forma se for mais que 2 vezes ou 3 vezes. Isto é o Deus que eu conheço e é assim que eu tenho visto ele operar. Nós vemos pela palavra de Deus, Davi uma vez perguntou como é que havia de atacar e Deus lhe mostrou como é que havia de atacar, mas depois perguntou-lhe outra vez a mesma situação, as mesmas circunstâncias e Deus lhe disse para atacar de outra forma. Isso quer dizer que Deus não opera sempre da mesma forma. E era isso, é disso que eu gosto da parte de Deus. Nós estamos sempre dependentes dele em tudo. E não estamos dependentes daquilo de regras, de coisas que não tem que ser assim, não tem que ser assim, não. Deus nos mostra. E eu gosto disso. Eu estava-me a rir quando estava a chegar aqui, exatamente por isso. Eu tenho uma mensagem que Deus me mostrou em segundos, e agora, no último segundo, mostrou-me outro versículo. E por isso eu me estava a rir. Porque eu gosto de um Deus que esteja vivo. Um Deus que opera. Um Deus que muda as regras do jogo a qualquer altura. Nós estamos habituados a andar num mundo em que não temos de fazer isto para ter aquilo, temos que ter a fazer desta forma para ter aquela forma, temos de fazer desta forma para. Mas Deus não é assim. Deus torna o impossível impossível. E é disso que eu vos estou hoje a falar. É disto que eu vos quero falar hoje. Eu quero falar com o título A Fé. A fé, aquilo que nos vai fazer ativar todas as coisas. Aquilo que nos vai fazer andar com este Deus maravilhoso que opera tudo em todos. E é desse Deus que eu vos quero falar hoje. Para renovar a nossa confiança mais e mais nele e não nas circunstâncias. Nós muitas das vezes somos abatidos pelas circunstâncias. Somos abatidos pelas circunstâncias. Por aquilo que nos acontece. E depois desfalecemos, ficamos tristes. Deixamos-nos ir abaixo. E nos esquecemos a quem pertencemos, de quem somos. Nós somos de Deus, irmão. Nós somos de Deus. Apareceu um pai com um menino. Esse menino estava possesso de demónios que o mandavam para o chão e atirava para dentro da água e atirava para o fogo para o matar. O pai tinha conseguido, ao longo dos tempos, evitar que ele sofresse dano maior. Mas ele ouviu falar de Jesus e foi ter com Jesus. Mas antes disso passou pelos discípulos e os discípulos tentaram expulsar e não conseguiram. E então foi ter com Jesus. E depois Jesus expulsou o demónio e depois os discípulos foram ao pé de Jesus. Mas Jesus, porquê é que nós não podemos expulsar os demónios? Que estava no rapaz. E Jesus responde. E eis a resposta que Jesus disse. Mateus 17:20. E Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível.
Uma das coisas impressionantes, a palavra de Deus fala sobre o grão de mostarda. O grão de mostarda, se nós virmos na mão, é uma semente muito pequenina, mesmo muito pequena. Pelo meu conhecimento, embora eu conheça pouco de agricultura, mas pelo meu conhecimento, na Europa, o grão de mostarda não chega a 1,5 m, não chega a 1 m e pouco, não passa desta altura, mais ou menos. Mas não acontece isso no Médio Oriente. Em Israel não é assim que acontece. Ele cresce como uma árvore, cresce muito alto. Portanto, vamos imaginar uma semente muito pequenina a crescer como uma árvore imensamente grande. Deus está a dizer, se vocês tiverem um pouco de fé, um pouco de confiança em Deus, um pouco de confiança no seu amor, é o suficiente para fazer grandes coisas. Ora, amor, confiança em Deus, não duvida nunca. Aquela semente, quando cai no chão, aquela semente, quando é plantada, não há mais intervenção do homem a não ser regar. Ele não vê mais nada acontecer a não ser quando a semente começa a brotar e a crescer. Ele não tem mais controle sobre a semente. Você entende quando Deus diz para ter fé como um grão de mostarda, é ter o suficiente para que Deus possa operar na sua vida. Fé muitas das vezes é mal entendida. Fé pensa-se, eu tenho que fazer isto, eu tenho que andar com Deus, eu tenho que agradar a Deus. Ouça, andar com Deus e agradar a Deus é algo que você tem que fazer sempre. Tenha ou não tenha fé. Fé é a confiança que você tem em Deus. Eu quero-vos mostrar. Salmo 37, 3 a 5. Salmo 37, 3 a 5. Salmos 37, 3. Para ter fé, vou-lhe dar um exemplo. Alguém alguma vez já andou de bicicleta? Salmo 37, 3. Alguém andou de bicicleta? E eu lembro-me, principalmente, quando eu comecei a andar de bicicleta, aquilo era muito giro. Era muito giro porque eu não sabia andar bem de bicicleta, então caía, porque não me equilibrava. E então, era num determinado sítio aqui em Portugal, chama Santa Cruz, onde eu andava de bicicleta. Alugávamos bicicletas lá. E eu lembro-me quando chegava ao pé da minha mãe, eu tinha óleo nas pernas mostrado com sangue por causa das quedas que dava. Mas eu aprendi a andar de bicicleta. Anos mais tarde, voltei a dar bicicleta e não esqueci nunca mais. Mas você tente ver, andar com Deus é uma experiência de andar com Deus. Você pode se lembrar das coisas que já aconteceram na sua vida e isso é a experiência de andar com Deus. Deus já o abençoou, Deus já o libertou, Deus já o curou. Então, se já fez isso, por que é que não fará outra vez? Você tem de ver, realmente existem coisas e impedimentos, mas o verdadeiro impedimento que há para nós sermos abençoados não é o diabo, não é também o pecado, porque o pecado também é impedimento, mas o maior impedimento de todos somos nós próprios, a nossa confiança em Deus.
Nós temos que reunir na nossa vida as experiências que temos tido com Deus. Eu digo muitas das vezes isto: escrevam. Escrevam aquilo que vos tem acontecido, as bênçãos que têm abençoado a sua vida, que Deus tem abençoado. Quando você estiver mais fraco, estiver com dúvidas a poder passar pela cabeça, vá ler aquilo, você vai sair com uma força tremenda, vai se lembrar do que é que Deus fez por si, de como o abençoou, como o libertou, como fez mudar tudo na sua vida. Porque andar com Deus, ter fé em Deus é uma experiência de vida. Veja o que está aqui escrito, Salmo 37:3. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja ao teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Você entende que Ele tudo fará? Ele tudo fará. Pare de pensar negativamente. Ouça, se nós pudéssemos comparar Deus e o mundo com alguma coisa, Deus seria o sinal de mais e o mundo seria o sinal de menos. Isto quer dizer que Deus é completamente positivo e o mundo é completamente negativo. A informação que o mundo e que o diabo nos transmite é: não vais conseguir, não vai dar, é desta que te vais cair, é desta que não vais conseguir, é desta coisa. Isto é o que o mundo transmite, completamente negativo. O que Deus diz: tu em todas as coisas és mais que vencedor. Eu sou contigo por onde quer que tu andares. Eu estou contigo sempre. Eu te abençoo, eu te fortaleço, eu te capacito, eu te esforço. Deus nos diz estar sempre connosco. Agora, no que é que nós vamos acreditar? No que é que nós vamos colocar a nossa fé? No lado positivo ou no lado negativo? O que é que você quer? Deus nos chamou para vencer este mundo. Para vencer neste mundo. Circunstâncias vêm ao nosso redor para nos tentar abater. Mas Deus nos diz sempre: eu sou contigo. Você pode ler, se você buscar na Bíblia, por favor, leia. Por favor, eu vos digo, leia. Você vai conhecer histórias impressionantes em que Deus livrou várias e várias e várias vezes o povo de Deus. Inclusive, uma das vezes foi tão impressionante porque o povo todo se humilhou perante Deus e Deus disse: esta luta não é vossa, é minha. E toda a gente ficou assim. Bem? Então agarraram nos cantores e mandaram-nos à frente. Não é normal, em nenhuma guerra se faz isto. Não se leva os cantores à frente. É impossível. Senão eles eram mortos em primeiro lugar. Mas a confiança dos homens e das mulheres daquele povo confiaram tanto em Deus que a primeira coisa que eles fizeram é meter o louvor à frente. E à medida que marchavam os homens de guerra atrás do louvor, louvavam e adoravam a Deus. Quando chegaram lá, estava tudo destruído, mataram-se todos uns aos outros e tiveram 3 dias para recolher o espólio de guerra que havia lá naquele lugar. Você entende? Quando nós confiamos em Deus, abrimos portas a coisas impressionantes que Deus pode fazer na nossa vida. Agora, como é que fazemos isso? Nós temos que começar por uma coisa. Fé não é algo que aparece porque nós queremos ou porque estalamos os dedos. Fé vem pelo um conhecimento de Deus. Um conhecimento que nos faz acreditar nele. Nós não só acreditamos que Deus existe porque fomos ensinados assim ou porque a nossa cultura é assim. Não. Nós acreditamos em Deus porque há uma experiência nossas com Deus. Eu lembro-me,
de uma coisa que aconteceu com um familiar meu e que eu não sabia. E esse familiar meu, uma vez, não tinha dinheiro para apanhar o comboio e pediu a Deus. E Deus lhe fez aparecer à frente dele o dinheiro. O que é mais impressionante é que este meu familiar nunca recorreu a Deus para nada. E é isto que eu quero você conhecer e entender. Deus nos quer ajudar a todos. Se nós buscarmos, não tem a ver, claro que nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos mais hipóteses. Somos mais capacitados, porque Deus nos capacita de outra forma. Mas aqueles que não têm Deus, se buscarem a Deus, também Deus lhes vai mostrar. Também Deus os vai abençoar. Também Deus lhes vai mostrar o caminho que nos mostrou a nós. Porque Deus faz descer o sol sobre justos e injustos. Faz descer a chuva sobre todos. E é aqui que eu quero que você entenda. Nós temos que construir a nossa fé, a base da nossa fé tem que estar construída em algo. E é aqui que eu vos quero levar. João 3,16. No Novo Testamento. Eu quero que a vossa fé tenha uma base sólida. E essa base sólida é no amor de Deus. Essa base sólida vos vai capacitar para ultrapassar todas as circunstâncias. Porque você se vai lembrar sempre, não da circunstância onde está, mas do amor que Deus tem por si. Esta é a base que você precisa para a sua vida em todas as coisas. Mas é a base que vai servir para a sua fé aumentar cada vez mais. Veja o que está aqui escrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas que por ele fosse salvo. Para você perceber a excelência do amor de Deus, entenda este pormenor. Deus não amou unicamente aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Deus amou a todos. Mesmo aqueles que têm feito coisas más, mesmo aqueles que não se têm portado tão bem, Deus tem amado a todos. Inclusive, Ele amou a mim antes de eu aceitar Jesus como Senhor. Ele amou a todos. Partindo deste facto, partindo desta base, você vai entender que Deus quer que você vença em todas as coisas, porque Ele o ama. Eu vou-lhe dar um exemplo. É uma alegria muito grande você ver um filho seu prosperar. É uma alegria muito grande você ver um filho seu conquistar, seja o que for. Vencer. É uma alegria muito grande. Até o que é que você acha para Deus quando vê alguém que está com Ele, que o ama, que está a conquistar, que está a vencer? Por isso é que Deus diz: a vossa vida tem de ser de fé em fé. Não é só ir andando. Não, eu estou a andar com Deus. Não, você tem que estar a vencer com Deus. Você tem que estar a vencer com Deus. Porque foi isso que você foi.
Efésios, Novo Testamento também, Efésios 2:4. Efésios 2:4. Vamos lá abrir Efésios 2:4. Efésios 2:4. Ir caramuro de circur de bera de circader berader. Glória a teu nome. Uma das coisas que eu mais anseio e mais desejo é a presença de Deus. Sabe, numa reunião como esta que nós estamos a ter, sabe qual é a melhor parte para mim? Não é quando eu estou a falar. É quando nós estamos a adorar. Eu estou a dizer a Deus, Senhor, eu te amo. Tu és tudo para mim. Não há nada nem ninguém melhor do que tu. Tu és tudo. Tu és o grande amor da minha vida. É nessas alturas que nós derramamos o nosso coração perante Ele e dizemos, Senhor, Tu és tudo para mim. Eu lembro-me de alguém, um pastor convidou outro pastor para ir falar à igreja dele. E estava na altura da adoração, e estavam a adorar. E esse pastor, que tinha convidado o outro, chegou ao pé dele, veja lá o que é que precisa, o que é que deseja, não sei o quê. E ele virou-se, estava de olhos fechados e virou-se, eu não quero que me chateis. O outro ficou assim, muito impressionado, de olhos abertos. Quero adorar a Deus. Você entende? É a Ele que devemos tudo. Tudo o que temos vem dele. E Deus nos quer levar mais longe ainda. E só podemos fazer isso confiando no amor dele. Vejam o que é que está aqui escrito. Mas Deus, riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pois pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus não nos fez assentar num sítio qualquer. Nós estamos sentados com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Deus não nos colocou num... Não, pronto, eu te amo, eu gosto de ti, mas vai para ali. Não. Eu te amo. E para a prova do meu amor, vem para o pé de mim. Você entende? A base da nossa fé tem que ser no amor de Deus. Porque nós tendo esta base, nós vamos enfrentar toda e qualquer circunstância, sempre nos lembrando, em primeiro lugar, Deus me ama. Não importa a circunstância que está a acontecer, pouco importa se seja muito má, muito boa, muito coisa, não importa. Você não se pode esquecer nunca, Deus o ama. Glória. Deus o ama. Porque aí, na sua mente, começam a destruir com castelos que foram criadas, em que põem em dúvida tudo da parte de Deus. Se você põe em primeiro lugar, Deus o ama, você vai dizer, se Deus me ama, não vai querer que eu esteja mal. Se Deus me ama, não vai querer que eu passe necessidades. Se Deus me ama, vai querer o assunto que eu tenho entre mãos, que me está a preocupar, resolvido. Portanto, a base da sua fé tem de ser sempre, sempre o amor de Deus. Tendo isto por base, você vai enfrentar qualquer circunstância, sabendo que o Deus o ama e vai o ajudar em toda e qualquer circunstância. Você deixa-se tornar negativo como o mundo e o diabo é e se torna positivo
como Deus é. Por isso é que às vezes é difícil, quando há pessoas negativas, cada vez que tocam... Eu não sei se nunca viu, mas eu vou-lhe dar o exemplo. Numa bateria de um carro, você tocar o polo negativo com o polo positivo, aquilo dá faísca. E é muitas das vezes assim que o homem e a mulher, quando tocam em Deus, acontece. Porque Deus é completamente positivo e nós muitas das vezes vivemos com ideias negativas a tentar tocar em Deus e não vai dar. Porque aquele que se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe, mas também que é galardador daqueles que o buscam, que é recompensador daqueles que o buscam. A sua maneira de andar perante a vida tem de ser de um homem e de uma mulher positivo, sempre. Haja o que houver na sua vida, esteja o que esteja a acontecer, você é positivo porque Deus o ama. Deus o ama. Esta é a base. Mas continuando para fortificar a sua fé, há mais coisas. Sabendo que a base é o amor, toda a construção da sua fé tem de ser baseada noutra coisa. E vamos ao Velho Testamento em Jeremias 1:12. Deus, nesta altura, falava com Jeremias, um profeta dele, e Deus falava com ele, com Jeremias, e lhe perguntava algumas coisas. E depois Deus responde a Jeremias. Jeremias 1:12 e diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Se a base da sua vida é o amor, aquele que o edifica, aquele que o constrói, aquele que o fortalece, é a palavra de Deus. Jeremias 1:12 é a palavra de Deus. A palavra de Deus o vai capacitar para todas as coisas. Você vai ter que chegar um dia na sua vida e decidir. Porque Deus diz para não amarmos o mundo, nem lá. E nós vamos ter que decidir. Ou vamos ouvir o que é que o mundo diz e confiar no que o mundo diz, ou vamos ouvir o que é que Deus diz. O que é que Deus diz na sua palavra em relação à sua saúde? Lá em Salmo 103 está escrito: sou eu que curo as tuas enfermidades. O que é que Deus diz sobre as suas finanças? Também lá no Salmo 103. Sou eu que encho a tua boca de bem. Eu estou-lhe a dar um exemplo sobre muitos que a palavra de Deus tem. E à medida que nós confessamos com a nossa boca em voz audível, isto é muito importante. Porque o que semeia, semeia com o seu coração, mas fala com a sua boca. Você tem que falar. Você tem que falar os versículos bíblicos para a sua cura. Você tem que falar versículos bíblicos para ser abençoado financeiramente. Você tem que falar. Num lar, por exemplo, onde está desavindo, onde há problemas entre o matrimónio, deixará o homem, seu pai e sua mãe, juntar-se a uma mulher e serão uma só carne. Não há divisão possível, são uma só carne. Estão numa união total. Isto não só acontece em relação ao casamento, mas também acontece em relação à vida. Não há divisão possível num casamento, não há divisão possível num relacionamento unido por Deus.
Você sabe que há relacionamentos de pessoas que não estão casadas? Você sabe disso? Sabe? Sabe que normalmente estes relacionamentos duram e andam? Mas essas pessoas, quando casam, muitas das vezes trazem problemas para as suas vidas. Mas o que é que diferença? O que é que mudou um papel? Foi só um papel, foi uma união feita por Deus. Não mudou um papel, mudou uma união feita por Deus. E a partir de agora o diabo quer destruir essa união. Você entende? Por isso é que o homem e a mulher de Deus têm que se agarrar a Deus, falando a palavra de Deus, para que não haja destruição nesse casamento. Eu oro sempre, eu e a minha esposa somos uma só carne. Andamos sempre em união, concordamos sempre com tudo. Em nome de Jesus. O que é que eu estou a fazer? Eu estou a fazer com que a palavra de Deus seja a meu favor. Porquê? Porque eu estou a confessar a palavra que Deus disse e Ele vela por ela para fazer cumprir na minha vida. Eu vou-vos mostrar mais versículos onde não é só um versículo na Bíblia onde aparece isto, existem muitos mais. Eu vou-vos dar alguns em que Deus confirma a sua palavra na nossa vida, se nós a confessarmos com a nossa boca. Portanto, não seja preguiçoso, fale. Não o que não deve, fale a palavra de Deus para a sua vida. A base é o amor. Aquilo que constrói na sua vida é a palavra de Deus. Aquilo que o fortalece é a palavra de Deus. Então você fica com confiança pedir seja o que for, porque sabe que Deus vai velar sobre a sua palavra para fazer cumprir na sua vida. Você sabe, Deus o abençoa em todo o trabalho que você fizer. Está escrito em Deuteronômio 28 e a partir do versículo 1, leia. É o versículo 14. E você vai ver que Deus abençoa as obras das suas mãos. Tudo o que você fizer vai funcionar, vai ficar bem feito, vai ser abençoado no nome de Jesus. Porquê é que eu digo até o 14? Porque a partir do 15 você ia ver a maldição daqueles que se afastam de Deus, daqueles que não confiam em Deus, daqueles que não falam a palavra de Deus. E você vai ver o que é que vai acontecer. Aqueles que nada fazem, não só não recebem, como vão ser prejudicados. Isaías, é logo perto de Jeremias, Isaías 55, 10. Isaías 55, 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Na Bíblia Sagrada existem versículos que o vão abençoar e vão capacitar para crer em Deus mais. Como é que você pode fazer isso? Lendo. Se lhe quer um conselho, leia a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em voz alta. Não é preciso estar aos berros,
Desde que você ouça o que está a ler, é o suficiente. Sabe porquê? Quando você fala e ouve com os seus ouvidos, você está a criar algo em si e está a fazer crescer fé em si. Mais e mais. A sua confiança, a partir de um certo momento, não se baseia no que você ouviu de A, B ou C, nas circunstâncias que o mundo está a acontecer. Não, e agora está a acontecer isto, e agora está a acontecer aquilo, e agora vai acontecer a todos. Mas se você tiver a palavra de Deus dentro de si, porque tem falado em voz alta, a primeira coisa que você diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito, eu não sou atingido. Agora, a palavra de Deus está a operar a seu favor. Você já está a dar uma resposta a que o mundo diz, não vai dar, só vai acontecer de mal. Você vai dizer, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito, mas eu não sou atingido. Porquê? Porque eu estou a declarar a palavra de Deus, porque Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir, porque Deus, o que saiu da boca dele para mim, vai fazer prosperar no meu caminho, vai fazer com que aconteça na minha vida, por isso 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito, eu não serei atingido. Eu lembro-me uma vez, já contei isto várias vezes, mas é para você entender que as coisas vão... Eu falo das coisas porque eu tive uma experiência de vida que realmente é a mesma experiência que você tem que ter com Deus para o capacitar, para o fortalecer na fé. Eu tinha orado que eu ficaria com o dobro da minha zona, na altura que eu estava a trabalhar como guarda noturno. Eu acreditava e eu falava todos os dias, declarava qual era a zona e fui fazendo assim. Até que houve um dia que chegaram 2 colegas meus a dizer: é completamente impossível, isso não vai acontecer, não vais ter, não vai dar, não vai funcionar, não dá, não há em lado nenhum. E eu comecei-me a rir. Eu disse: eu não quero saber, isto vai acontecer, isto vai acontecer mesmo. Pouco me importa o que é que acontece a ele, para aqui ou para lá, não me interessa. Isto vai acontecer na minha vida, no nome de Jesus. Eles ficaram os dois a olhar para mim, um deles até questionou assim, mas como é que isso é possível? Mas você entenda uma coisa. Nós determinando algum negócio, nós falando de alguma coisa, nós orando sobre alguma coisa, nós temos que permanecer firmes naquilo que oramos. Até ao fim, para poder receber a bênção. Escusado será dizer que eu recebi a bênção. Eu fui abençoado. Aquilo que eu confiei em Deus, aquilo que eu orei, aquilo que eu busquei, aquilo que eu orava todos os dias, foi exatamente aquilo que eu recebi. Você entende? Mas eu tive que, perante as circunstâncias que estavam a falar contra mim, que diziam que não era possível, eu disse: é possível. Eu tive que agarrar e tomar uma decisão. Uma decisão de perder ou de ganhar. Não é por. Eu vou-lhe dar o exemplo. Não é porque o mundo todo, ou a meteorologia, diz que vai chover amanhã que vai chover. Você diz, pois às vezes eles enganam-se. Não, às vezes alguém ora para que não chova, porque precisa, por causa de um motivo qualquer, e a chuva não dá chuva. E você vai dizer, é? Então, eu ainda na sexta-feira vos falei sobre Jesus que ordenou à tempestade que parasse e aos ventos que parassem e pararam. Porque é que os discípulos não podem fazer o mesmo? Vamos parar de pensar negativo e vamos passar a pensar como Deus pensa, positivo. Porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Mas temos que nos elevar a ver as coisas do lado de Deus e não do lado do mundo nem do diabo. Salmos 138, 2.
É andar só um bocadinho para trás. Salmos 138, 2. Eu gosto especialmente desta palavra. Salmos 138, 2. Salmos 138, 2. E diz aqui: Inclinar-me-ei para o teu santo templo, louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Algumas traduções dizem: engrandeceste-me a tua palavra e o teu nome. Mas esta tradução, do qual eu gosto bastante, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Isto prova que Deus é um Deus de honra. Quando Ele fala, Ele cumpre. Você sabe que pelo menos talvez 2 gerações atrás, um aperto de mão era suficiente para confirmar uma transação de negócio. Se a transação de negócio não fosse feita, a pessoa era difamada a ponto tal que não podiam confiar mais na palavra dela. O seu nome era passado a ser como aquele que não cumpre. Era difamado. Você sabe que Deus é um Deus de palavra, de cumprir a sua palavra. Então, quando você ora em relação a um certo assunto, você diz: Pai, a tua palavra diz. E você diz o que a palavra de Deus diz. Portanto, eu creio. Estou curado. Pai, a tua palavra diz que és tu que saras todas as minhas enfermidades. Portanto, eu creio que eu estou curado em nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz que Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades. E para as suas pisaduras já fui sarado. Portanto, eu creio que eu estou curado. É a tua palavra que assim o diz. Você está a expor a palavra que você tem conhecimento de Deus e está a confirmar: Deus, eu sei que és tu que me curas. Eu sei que eu estou liberto. Eu sei que estou curado. Porque a tua palavra assim o diz. Não pelo que eu sinto, mas pelo que eu sei de ti. E Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Deus exalta a sua palavra acima do seu próprio nome. Ele cumpre na sua vida aquilo que ele diz. Fé, a base é o amor. Mas o crescimento se dá pela palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra. Quando alguém toma medicamentos, esse alguém toma medicamentos e depois tem que tomar umas vezes um ao almoço, outras vezes outro ao jantar, outras vezes tem que tomar 3 vezes ao dia. E a minha pergunta é: quanto da palavra de Deus é que você toma por dia? Não tenho tempo. Você não tem tempo para Deus? Como é que quer que Deus tenha tempo para si? Sabe quando você tem tempo para Deus, quem é abençoado não é Deus, é você. Eu aconselho que você arranje tempo para Deus. Arranje tempo para conhecer mais de Deus, entender mais de Deus, ter experiências com Deus. Ouça, quando as coisas vêm contra si, quando alguma coisa não boa vem contra si, você pensa que é para o derrotar. Não, é para você aprender a ultrapassar essa circunstância. Quando você vê a um determinado sítio e vê isto vai chegar a uma altura que não vai haver hipótese, não vai dar, não sei o quê, aí está a altura
você tem que se agarrar a Deus, à palavra de Deus, confiar inteiramente e unicamente, exclusivamente em Deus. Confiar no seu amor, na sua palavra, e você vai vencer. Não é as circunstâncias que ditam a sua vitória, é as suas reações perante o que lhes aparece à frente. Você entende? Se alguém lhe diz, não, agora há uma praga, toda a gente vai ser contaminado. O que é que você diz? Então tem que ter cuidado. Ou você diz o contrário, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito, eu não serei atingido. Nenhum mal me estará nem praga alguma chegará à minha casa. É o que a palavra de Deus diz. À medida que você fala, à medida que Deus confirma na sua vida aquilo que você tem falado. Você se agarrar no Salmo 91, fala sobre praga, sobre peste, como nunca outro fala. Salmo 91. Leia, por favor. Leia-o todo. Você vai ver que Deus o protege da peste, do vírus, da pandemia. Várias vezes, em vários locais da Bíblia, falam sobre isso. Davi escreveu sobre isso no Salmo 91 e mostra que a nossa confiança tem que estar num Deus que nos protege de todas as coisas. Pois 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, e nós não somos atingidos. Nenhum mal me será, nem praga alguma chegará até mim. Praga alguma, peste alguma, vírus algum, no nome de Jesus. A sua confiança não tem que estar numa máscara, não tem que estar em álcool gel, não tem que estar... Não estou a dizer que você não faça isso, e acho que deve fazer, é higiênico até, muito bom, mas você tem que perceber que a sua confiança tem que estar em Deus que o protege. Porque muitas pessoas, com todas essas proteções, com todas as coisas, foram contaminadas. Mas aqueles que têm confiado em Deus, que têm buscado a Deus, esses têm sido guardados pelo próprio Deus. Porque Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Porque Ele o ama. Você entende? Você entende que a base da fé é o amor, mas o crescimento é dado pela palavra de Deus? O crescimento não é dado por ouvir o que os outros dizem. O crescimento não é dado para ouvir para as circunstâncias que não são a seu favor, muitas vezes estão a acontecer. Não é por aí que há crescimento de fé. É para leitura e conhecimento das coisas positivas que Deus fala a nosso favor e fala de nós. É por aí que vem a fé. Quero-vos... Vamos abrir no Novo Testamento, Marcos 16:20. Novo Testamento, Marcos 16:20. Depois de Deus, de Jesus ter estado perante eles e subir depois aos céus, ele declara, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Depois continua: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E pronto, e a partir daí. E depois no versículo 20, Jesus fala algo impressionante. Ou antes, a palavra de Deus fala algo impressionante em relação a Jesus. No 19 diz: ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E agora vejam. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Confirmando a palavra. Confirmando a palavra. A sua fé tem que se basear sempre na palavra de Deus e não porque ouviu falar de alguém. Deus nos deu a sua palavra com uma intenção: nós sermos capacitados por ela, crescer por ela.
É por ela que nós sabemos: deixará o homem seu pai e sua mãe, juntar-se a uma mulher e serão uma só carne. Homem e mulher. Não é outra coisa. É homem com mulher. É pela palavra de Deus que nós sabemos. Mas agora, isso eu não quero saber o que é que agora há. Eu não quero saber o que é que o mundo diz. Eu não quero saber o que é que o mundo faz. Eu quero saber o que é que Deus diz. Homem com mulher. Não outra coisa qualquer. E eu quero que você entenda que Deus nos quer abençoar, porque Ele próprio fala na sua palavra: se for outra coisa qualquer, vocês vão ter problemas. E problemas graves. E alguém diz assim: tá, mas e o mundo como está? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou a falar de bênção. Eu não estou a falar de maldições. Estou a falar de bênção. E é por aí que eu estou a ir. Falando de bênçãos. É para a palavra de Deus que nós temos o conhecimento da vontade de Deus para nós. Será que Ele nos fala de tudo? Não, mas dá uma grande diretriz para todas as coisas para a nossa vida. Há coisas que especificamente Ele não fala, mas nos faz lembrar de algumas coisas da palavra de Deus para nos ajudar a guiar a nossa vida. Quanto mais conhecimento você tiver da palavra, mais leitura tiver sobre a palavra. Ouça, eu falei aqui há uns tempos, não sei se foi, não foi na sexta-feira, penso que já foi a semana passada, falei que ler a palavra de Deus é como um mineiro. Um mineiro que vai para lá todos os dias, que cava a terra, que busca e só assim consegue tirar riquezas. De outra forma, aquele que lá vai, só uma vez por outra, ou que lá vai e não faz nada, só olha, ele não está a fazer nada. Você pode agarrar num versículo e você pode fazer essa experiência. Você agarra num versículo qualquer que para si acha que diz uma coisa e você vai lê-lo todos os dias. Todos os dias vai ler esse versículo. Faça essa experiência. Todos os dias você vai ler esse versículo. Leia esse versículo, mas depois vai acontecer que você vai querer saber mais sobre o capítulo, vai querer saber mais sobre a época, vai querer saber mais. Sabe o que é que vai acontecer? Ao final de algum tempo, o mesmo versículo para si queria dizer uma coisa, já não diz só uma coisa, diz 10 coisas diferentes. Quer dizer, Deus lhe dá a dar agora a riqueza. Lhe está a mostrar a vontade dele na sua vida. E é um versículo só. A palavra de Deus, o bem mais precioso que nós temos. Porque Ele nos capacita, nos fortalece, nos faz nos tornar mais que vencedores. Palavra de Deus. Bem mais precioso. Eu vou terminar com o versículo. Vamos a Josué, no princípio da Bíblia, Josué, portanto, no Velho Testamento, no princípio, Josué 1:8. Até esta altura, Moisés, foi através de Moisés que Deus utilizou para tirar o povo que estava preso no Egito, escravo no Egito, para entrar na terra prometida. Mas o povo, por causa da falta de fé deles, por causa da falta de confiança no amor de Deus e na palavra de Deus, eles não confiaram em Deus. Eles duvidaram e murmuraram contra Deus. Por causa disso, eles morreram no deserto. Mas a nova geração nasceu no deserto.
habituada agora a andar com Deus, a passar por lutas, a vencer, a saber que a vontade de Deus é acima de tudo e é aquela que deve ser feita e por causa disso a vencerem constantemente. Mas agora Moisés, à porta da terra prometida, morre e passa o testemunho para Josué, aquele que sempre andou com Moisés. Josué agora está com uma multidão de gente para entrar numa terra prometida, sabendo que era uma terra que tinha que ser conquistada à espada, uma terra onde havia de ter lutas. Exatamente o que acontece com a nossa vida agora. Exatamente igual. Nós vivemos nesta terra, nós sabemos que vamos ter lutas. Você não se capacite. Não. Nós agora vamos entrar no transatlântico, sentar naquelas cadeiras assim, branquinhas, assim, que a gente se estica às pernas, não é? Com um coquetel na mão, com um chapéuzinho daqueles de papel, ou o que é aquilo. Você não entrou num sítio desses, enganou-se. Você está com Deus. Deus chamou para a guerra. Deus chamou para a vitória, para conquistar esta terra para Deus. E então, Deus fala com Josué e lhe dá o segredo para vencer. E eu quero que vocês leiam comigo o segredo de vencer. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da tua boca o livro. O que é que boca tem a ver com livro? Estranho, não é? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não pares de falar, está no livro desta lei. Antes, medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Que então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não te pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Você imagina esta circunstância. Você está na Terra, pouco importa em que sítio do planeta está, e você fala a palavra de Deus. E Deus está lá em cima, distraído com outras pessoas. Falaram a minha palavra. O que é que se passa? Eu tenho que velar pela minha palavra para a fazer cumprir. Tudo o que sair de minha boca, eu confirmo. Você entende? No versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e de noite. Sabe o que é meditar? Não é fazer como alguns agarram e cruzam as pernas e ficam de olhos fechados. Não é nada disso. Meditar é pensar, repensar e pensar longamente sobre o que Deus está a falar para nós. É pensar não só pela leitura, não, pronto, Deus, é exatamente o que eu vos estou a fazer agora. Eu estou-vos a fazer meditar no versículo. Eu estou-vos a dizer, não se aparte da tua boca o livro desta... Da tua boca, livro, então, da tua boca quer dizer que temos que falar o livro. Eu estou-vos a levar a meditar, a pensar sobre. Depois, medita nele dia e de noite. Medita nele, pensa sobre ele várias vezes. Pensa sobre aquilo que está a transmitir para ti, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Cuidado. Cuidado de fazer o que está escrito. Cuidado de falar a palavra de Deus. De andar com Deus. Você sabe o que é que acontece cada vez que nós fazemos isto? Por causa de nós estarmos a falar a palavra, por causa de estarmos a andar com Deus, Deus, através do seu Espírito Santo, nos guia a andar pelo caminho certo, mostrando muitas das vezes as coisas erradas que nós estamos a fazer para nos podermos arrepender, para não termos problemas mais à frente. Porque então farás prosperar o teu caminho. Quem é que vai fazer prosperar o caminho? Deus? Não, aqui diz, então farás prosperar o teu caminho. E então prudentemente conduzirás.
Andarás com prudência em tudo o que fizeres, em tudo o que falares. Tu farás prosperar o teu caminho. Quer dizer, por causa da meditação na palavra de Deus, por causa da busca da palavra de Deus, do crescimento que eu estou a fazer para a minha fé, para a minha confiança em Deus, eu estou a fazer prosperar a minha vida. Isto que eu vos fiz neste versículo é meditar, pensar sobre. Se você fizer isto, você capacita-se de uma armadura que o defende contra as circunstâncias da vida. Porque então, quando disseram, não vai ser possível, você vai dizer, não, vai ser. Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. As pessoas vão ficar a olhar para si. O que é que queres dizer com isso? Isso não importa. Deus sabe, o diabo sabe, você sabe, é o suficiente, o resto não interessa. O resto é pormenor. O que interessa é o que você e Deus estão em conjunto a fazer. O diabo já está derrotado. Ele tenta mostrar exatamente o contrário. Que não está. É mentira. Ele está derrotado. E você tem que o fazer lembrar isso sempre, todos os dias. Ele está derrotado. Ele não vai vencer. A mim e a si foi dada a vitória. Porque nós em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Agarre-se a Deus. Confie no seu amor, na sua palavra. E a sua fé, a sua confiança em Deus vai aumentar a um ponto tal que tudo o que você falar acontece. Porque você não deixa a dúvida entrar na sua vida. Não deixa a parte negativa do mundo e do diabo entrar na sua vida e coloca só a parte positiva de Deus. E não. Por isso é que é preciso ter cuidado com todas as pessoas que falam negativo. Por isso é que é preciso ter cuidado com todas as pessoas que falam problemas. Sabe, você fica... Eu vou-lhe dar um exemplo. Há coisas que eu não consigo fazer. É que não consigo mesmo fazer. Mas eu vou-lhe dar um exemplo. Ontem à noite eu vi um filme, um pouco de um filme. Não foi muito. Eu fui para a cama e as imagens do filme não saíam da mente. Sabe que eu tive que estar a orar para tirar as imagens do filme. E o filme não tinha nada de mais. Não é? É um filme que eu já vi e que não tem nada... Acho que a classificação dele é para 6 anos. Não sei se é. Não sei. É para 6 anos? Ou aquele do que nós estávamos a ver ontem, não sabes? Não sabes. Pronto, não interessa. Eu não vou dizer qual é o filme. Mas eu penso que seja para 6 anos. Não tem nada de mais, não teve nada de mais, nada de especial. Eu tive que ordenar à minha mente que as imagens e de um espírito que saíssem as imagens da minha cabeça. Para eu ficar quieto e sossegado. E no entanto não tem nada de mais o filme, mas ficaram. E eu tenho que tirar isso tudo da minha mente. Eu tenho que tirar da minha vida as palavras negativas que as outras pessoas falam. Eu tenho que tirar da minha vida a derrota, o desânimo, o desencorajamento. Eu tenho que tirar isso da minha vida. Para que eu possa só pensar o que é bom, o que é boa. Glória a Deus. Eu quero vos levar o que é que a palavra de Deus diz. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Eu quero-vos ler um pouco mais. Não, eu não vos vou ler Filipenses 4:6 Novo Testamento. Eu quero-vos ler um pouco antes. Não vou ler o versículo só. Eu quero-vos ler um pouco antes porque existe uma causa porque é que Deus diz o que diz no versículo 8. Mas eu quero-vos levar primeiro do 6 para você entender que Deus
sabe do princípio que nós somos formados e nos diz para tomar uma ação em relação a algumas coisas da nossa vida. E essa informação é-nos chegada a partir do 6 e termina no 8. Filipenses 4, 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus em oração e súplicas com ações de graças. Quer dizer que você deve orar a Deus, pedindo a Deus, mas também agradecer a Deus que aquilo que você pediu já tem. E depois de fazermos isso, vem a resposta. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Oh, glória! Agora veja o que temos que fazer a seguir. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Tudo o resto, você não pode pensar. Porquê? Vai prejudicar a sua vida. Vai prejudicar a sua vida. Você está-me a ouvir? Vai prejudicar a sua vida. Você ouvir aquilo que não presta. Você vai, a um dado momento, ser influenciado pelo que não presta. Influenciado pelo que houve aqui e ali, nos meios de comunicação social. Ai, agora não dá, agora vai ser assim, vai ser... Ouça, para mim, isto já parou tudo. A pandemia já parou. Ah, não, mas eu continuo a sair com máscara, continuo a entrar dentro dos estabelecimentos, a desinfetar as mãos, eu cumpro tudo o que me dizem, mas para mim já parou no nome de Jesus. Agora é só uma questão de tempo para que aconteça isso mesmo. Portugal, que está a andar agora um dos países onde está com a aparecer mais casos, a partir de agora vai aparecer nenhum caso em nome de Jesus. Ai, como é que você pode dizer isso? Desculpem, porque eu quero. Esse é o desejo do meu coração. Acabou a pandemia em Portugal. Você pode pensar o que quiser. Eu creio no meu Deus. Agora, o que é que nós vamos pensar? Nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? Nas coisas de Deus ou nas coisas do diabo? Você sabe que cada vez que você fala sobre alguma coisa que está a correr mal, você fala e está a exaltar o diabo que está a fazer na sua vida, em vez de exaltar a Deus. Sabe disso? Exalta Deus falando das bênçãos de Deus. Seja testemunho de Deus. Não seja testemunho do diabo. Pare de falar o que é negativo. Fale o que é positivo. Ande com Deus. Cresça na fé. Tendo como base o amor. Crescendo na palavra de Deus e no conhecimento da palavra, você vai fortificar de tal forma que você poderá dizer a um monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, e assim se fará o que você tem. E assim é, será. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor.
Glória a Deus. Glória. Filipenses 4,19 está escrito: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você pode agarrar e ler o capítulo de Filipenses 4 em casa e você vai ver uma coisa impressionante. Paulo declara esta bênção sobre a vida dos filipenses, não que antes eles não tenham feito uma coisa. Isso quer dizer que uma e outra vez eles se lembraram de dar ofertas para Paulo. Não foi a primeira vez, não foi a segunda vez, já foram várias vezes que eles fizeram isso. Paulo, agora, numa carta escrita aos Filipenses, nesta carta escrita aos Filipenses, ele declara: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Porquê? Porque eles têm estado a semear no reino de Deus e Deus os vai abençoar por isso. Quando você abençoa os outros, Deus se lembra disso. Quando você abençoa o reino de Deus, Deus sabe disso. Ainda hoje, penso que ontem, eu e minha esposa falávamos e ela dizia sobre um livro que nós tínhamos lido, os dois, em que dizia que os anjos tomavam notas daquilo que nós fazíamos dentro da igreja. Mas que o diabo também tomava. Em que eles viam o que é que nós fazíamos. Há uns tempos atrás, não me lembrando eu de algumas coisas que eu já tinha feito para Deus, Deus me lembrou de tudo que eu tinha feito. E é impressionante. Eu já nem me lembrava de coisas. Ele sabe tudo o que você fez. Todas as ofertas que você deu, tudo o que você fez. Você será abençoado por aquilo que você dá. Por isso é que a palavra de Deus diz: melhor coisa é dar do que receber. Por isso vamos semear em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Vamos virar as mãos para os ofertas, vamos dizer: obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos dizer: Pai, eu sei que depende de mim o meu crescimento em ti. Eu sei que depende de mim todas as coisas, porque tu já nos deste tudo e já nos abençoaste com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Sabemos que a tua palavra é para nós mais bem mais precioso e que o teu amor é a base de todas as coisas. Senhor, eu me capacito cada vez mais, conhecendo mais e mais de ti. E através das experiências contigo, eu me fortifico a minha fé em ti. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos, boa semana no nome.